Olá, meu amado, olá, minha amada. Estão prontos para a nossa aula de língua portuguesa? Pega o caderno, a caneta e vamos anotar, combinado? Hoje a nossa aula é sobre radicais, prefixos e sufixos. Morfemas. Morfemas são as menores unidades de significação que formam as palavras. Observem o exemplo que temos aqui ao lado. Nós temos a palavra ajoelhar. Para formar a palavra ajoelhar, nós usamos o radical, que é a parte que tem a base do significado da palavra. Usamos o a, que é o prefixo, tá? Prefixo e sufixo são afixos. Quais as diferenças entre eles? Qual a maior diferença? É que o prefixo é um afixo que eu coloco antes do radical. O sufixo também é um afixo, só que eu coloco após o radical. Ok? Então, a palavra ajoelhar é formada pelo prefixo a, pelo radical, joe, e pelo sufixo ar. Ok? Ajoelhar. Radicais gregos. O radical grego, bio, significa vida. E nós podemos formar a palavra biologia, que seria o estudo da vida. Cardio. Cardio significa coração, e nós podemos formar a palavra cardiologia. Fono significa som, e nós temos o exemplo aqui, a palavra fonologia. Gene significa origem, e nós temos aqui a palavra genética. Quando nós conhecemos os radicais, quando nós conhecemos o significado dos sufixos e dos prefixos, nós entendemos melhor o sentido, o significado das palavras. E também não teremos dúvida na hora de escrevê-la, porque saberemos a sua origem. O radical grego hemo significa sangue e nós podemos formar a palavra hemorragia. O radical hemi significa metade e nós temos o exemplo aqui, a palavra hemisfério. Hidro significa água e nós temos aqui a palavra hidrografia. Odonto significa dente e nós temos a palavra aqui odontologia. Então, para relembrar, radical é um morfema que forma a base da palavra, tá? Radical é a base da palavra. Radicais latinos. Nós temos aqui agri. Significa o quê, professora? Campo. Eu posso formar agricultura, agricultor. A palavra ambi significa dois, duplicidade. Ambidestro. O que significa que alguém é ambidestro? Que ele escreve com as duas mãos, ok? Ave significa ave. E eu posso formar avicultor, avicultura. Ego significa eu. E nós temos aí uma palavrinha bem feia, né? Egoísta. Que nenhum de nós possamos ser egoísta. Prefixos gregos. Temos aqui o a. Este azinho é poderoso. Se a gente coloca antes de uma palavra, a gente vai dar um valor contrário àquela palavra. Normal. Se eu acrescentar o prefixo a, vai ficar anormal. Então, é o contrário de normal. Aqui eu tenho ateu, ok? Anti, eu tenho ação contrária. Antiaéreo, quer dizer, contra aeronaves. Pró, anteriormente. Pró significa antes, né? Anteriormente. Então, prognóstico. Meta significa mudança. Qual é o exemplo que nós temos aqui? Metamorfose. Prefixos latinos. Temos aqui bi, que significa dois. Bienal, quer dizer que de 2 em 2 anos, né? Bisavô, quer dizer que é avô 2 vezes. Em com M ou em com N. A diferença é a letrinha que vem após. Se for P ou B, vai ser em com M. Se for outra consoante, vai ser em com N. Movimento para dentro. Embarcar, entrar no barco. Entrar também é um movimento para dentro, né? Entrar em qualquer lugar. Movimento para trás. Significa repetição. Regredir, refazer. Então, ou repetir, ou movimentar para trás. Retroceder, né? Trans é além de.
Através, ou seja, aqui, transatlântico. Ah, eu vou viajar no transatlântico, quer dizer que eu vou num cruzeiro além do Atlântico, né? Eu vou atravessar o Atlântico. Temos ainda aqui o sufixo dor. Por que é sufixo? Porque vai aparecer após o radical, tá? Eu tenho aqui, olha, distribuir seria a palavra sem o sufixo. E agora eu tenho distribuidor, eu tenho o sufixo dor, que significa dar uma ideia de agente. Então, distribuidor é o agente que distribui, vendedor é o agente que vende, e assim por diante. O sufixo aria dá uma ideia de oficina, né? De local para determinada função. Livraria, né? O local ali para os livros. Sapataria, o local ali para os sapatos. Eiro, onde se guarda algo. Galinheiro, o que eu guardo no galinheiro? As galinhas. Tinteiro, o que eu guardo no tinteiro? A tinta. Agora é sua vez. Relembre que prefixo eu coloco antes do radical, sufixo eu coloco após o radical. O radical é a base da palavra e tanto afixo quanto sufixos são morfemas. São unidades de sentido, pequenas unidades de sentido, ok? Faça as atividades e qualquer dúvida é só me chamar. Beijos, tchau, tchau!